para o local para saber realmente como está o andamento dessa obra. Como está fechado ali na entrada da rotatória com a Volvo e está fechado aqui embaixo, perto do Bertioga, tem muita gente que não consegue visualizar e saber se o pessoal está trabalhando ou não. Mas parece que a notícia não é muito boa, não. Inclusive, hoje pela manhã, o Márcio Gomes, mais o nosso cinegrafista e diretor de imagens, o Laudeci Júnior no Nininho, foram lá para o Contorno Sul para dar uma olhada como anda esta obra e a gente mostra para você agora. Como é que está a obra de recomposição do asfalto aqui, a cabeceira da ponte do Contorno Sul, aqui de Maringá. Quem acompanha o nosso programa, certamente estava se perguntando como é que está essa obra, né? Essa é a situação hoje, ó. Isso aqui, essa obra, né? Todo esse trabalho que está sendo feito por operários da própria prefeitura, que estão empenhados há vários dias para tentar liberar o Contorno Sul. A gente sabe que o transtorno está enorme, só que a gente percebe aqui que o trabalho também é muito intenso, o trabalho não para, né? Quem acompanha a gente lembra que nós revelamos esse problema há várias semanas atrás, pelo menos 3 semanas atrás, quando a nossa equipe esteve aqui, o Nininho esteve aqui, essa era a imagem no dia, ó. Quando o Nininho esteve aqui, justamente nesse ponto aqui, o Nininho encontrou esse buraco que você viu, é aqui, ó, justamente nesse ponto aqui. Conversando com a equipe aqui da prefeitura, a gente ficou sabendo o seguinte, aqui embaixo, Juliano, tava tudo oco, viu? Tava um risco, um perigo danado. Então, os operários tiveram que escavar aqui, agora eles estão enchendo de pedra aqui, né? Vão fazer a compactação depois, para poder terminar de aterrar e aí sim vir a camada de asfalto. É um problema sério, é um problema grave, só que aqui tem um agravante ainda mais, um problema ainda maior, que é o seguinte, o pessoal está lutando contra o tempo, está indo para a 3ª semana, só que é justamente o tempo que não está colaborando. Os operários estão há cerca de 3 semanas lidando com a chuva e paralisando a obra a todo momento, porque as condições climáticas não são favoráveis. O contorno foi fechado pela prefeitura no dia 12 do mês passado, dia 12 de novembro. Foi no domingo pela manhã que só uma das pistas estava liberada, mas logo na segunda-feira seguinte, tudo aqui foi paralisado. Quem acompanha a gente deve estar se perguntando assim, mas por que está demorando tanto? Aqui a gente descobriu o seguinte, que não era só aquela cabeceira que nós mostramos que estava com um problema. Os operários descobriram que a cabeceira do lado de cá também estava com um problema. Nesses últimos dias, essas últimas semanas, eles passaram trabalhando aqui, ó. Tiveram que escavar aqui, depois fizeram esse aterro para poder nivelar com o asfalto. Concluído aqui, agora é que eles foram para o outro canto, lá da cabeceira, para outra cabeceira. Conversando com os operários aqui, eles dizem que não pode dar entrevista, mas podemos dizer assim que informalmente eles disseram que se o tempo permitir, até o final da semana, eles pretendem entregar essa obra para que a equipe do asfalto possa entrar aqui e, enfim, liberar o Contorno Sul. E aqui um dos problemas também, Juliano, é a falta de sinalização. Nós estamos aqui, ó, percebendo vários carros. Esse movimento de carro aqui, ó, é porque o pessoal está perdido. Todo mundo achando que aqui é uma entrada, mas na verdade não é. Olha a carreta, olha o movimento que ela está tendo que fazer, a manobra. E a segunda, lá embaixo tem outra, Nininho, ó. Os motoristas são perdidos, porque a impressão que se dá é que a pista está aberta para quem sobe sentido Sarandi. Uma falta de sinalização que gera todo esse transtorno o dia todo. E ali, ó, tem mais 2 carros que entraram achando que dá acesso àquela estrada de terra que tem embaixo do viaduto, mas a entrada é mais lá para trás. Como não tem sinalização, eles deram com a cara na cerca ali, vão ter que voltar para trás. A sinalização ainda é muito falha no Contorno Sul aqui de Maringá por conta dessas obras, né? Era dúvida de muita gente, será que a obra realmente está em andamento, não está? Tem gente dizendo, ó, eu passava por lá, mas parece que eu não vi a máquina trabalhando. Não, as máquinas estão trabalhando. Deu para perceber ali que eles fizeram uma cabeceira da ponte, agora estão fazendo a outra. Só que é o seguinte, Márcio. Quando a gente havia mostrado aqui aquele buraco, e a equipe Pinga Fogo e nós fomos os primeiros a mostrar aquele buraco no asfalto, e mostrar que não era apenas um buraco ali no asfalto, mas que embaixo estava tudo oco,
de um dos lados da cabeceira, quando o pessoal chegou lá, percebeu que do outro lado o asfalto não tinha buraco, mas estava oco por baixo também. Um perigo ainda maior, Márcio. O buraco era mais embaixo, né, Juliano? Literalmente, tá? Literalmente. Estava desmoronando, estava desbarrancando, como a gente falava antigamente, a estrutura ali. Então, olha a profundidade que eles tiveram que cavar esse buraco. Aí eles estão tapando o buraco, e está finalizando já. Tá? Ali eles fizeram a compactação lá embaixo, fizeram a compactação da área, né? Quando nós saímos de lá, estava para entrar o rolo compactador ali naquela estrutura para compactar, para continuar com britas menores, pedras menores, essa compactação. E o problema da sinalização é que eles colocam aqueles cones de plástico. Aí passam pessoas por ali, Juliano, e acabam arrastando, porque ali tem empresas que estão funcionando. Tem o centro de distribuição da Raizen ali, que aí distribui combustível, né? O pool de combustível, as carretas passam. Aí quando chega, eu confesso para você, quando eu cheguei lá, eu imaginei que o trânsito estava liberado, que os carros estavam todos subindo. Porque lá embaixo as placas arrastaram as placas e ninguém foi lá colocá-las novamente, né, os cones, no local. Então o caminhoneiro está vindo, de repente o caminhoneiro está passando por ali, não tem cone, não tem nada, ele sobe ali tranquilamente, chega lá, dá de cara com as máquinas. O Nininho fez uma observação muito interessante lá. O Nininho disse assim: Márcio, se já está essa confusão durante o dia, você imagina à noite o que é isso aqui. E à noite é mais perigoso, porque à noite não vai ter máquina. E à noite se cai um carro num buraco desse aí. Porque até aquela proteção de concreto é arrastada para as máquinas poderem passar, eles arrastam também. Agora você imagina, sem sinalização nenhuma, colocaram isso lá atrás, depois não vão para ver. Isso aí tem que ter todo dia. Tem que ter, ou no mínimo, a placa. É tão difícil placa, né? A prefeitura tem fábrica de placa. Poxa, gente, escreve uma placa, fura o asfalto e coloca a placa no meio do asfalto, dizendo a pista fechada. Porque se o cone de plástico, todo mundo tira, ó, aquela carreta branca lá embaixo, ó, ela passou pelo cone. O cone está num canto, todo mundo acha que trânsito está liberado, Juliano. Olha lá. Então, porque o cone está do lado, às vezes tá interditado, é só essa faixa do meio. Isso. Né? Exato. E não tem nenhum aviso. Nada. Por exemplo, lá na entrada do Contorno Sul, lá atrás, lá na saída para Campo Mourão, para Floresta, eles deveriam ter feito uma faixa. Uma faixa. Tem dificuldade de fazer isso? Pelo amor de Deus. Fala para nós. Aí a gente fala pro Chico da Seriar de fazer, ô Chico, faz aí uma lona escrito, né? Ó, caminhões sentido a Sarandi, obrigatório utilização da Avenida Colombo ou Contorno Norte. E coloca na frente dos cones daquela barreira assim. Será que isso é tão difícil, Márcio? Conversei com um caminhoneiro, Juliano, no final de semana passada. Ele disse assim: Márcio, ele atende os supermercados da rede Amigão aqui e ele vem fazer entregas, né, aqui da região. Ele falou assim: ó, eu vou para Maringá direto. E na semana que estava impedido, ele falou o seguinte: eu precisava ir lá para a saída para Campo Mourão. Então eu cheguei ali e entrei. Quando eu entrei embaixo do viaduto do Contorno Norte, eu dei de cara com o contorno impedido. Foi, eu perdi um tempão. Por quê? Porque aí eu queria voltar para... Se eu soubesse, eu tinha entrado no Contorno Norte. Aí eu tinha saído lá embaixo, né, perto da Coca-Cola, subido até o Catuaí e seguido o meu caminho pela 317. Falei, mas por que os caras não colocam uma placa dizendo lá em Sarandi? Lá em Sarandi se fala, ó, Contorno Sul fechado. O caminhoneiro vai pegar o Contorno Norte para evitar passar na Colombo, para evitar passar na Guaiapó. Não sei se o pessoal está passando aí pela Guaiapó, se vocês têm passado ultimamente na Guaiapó, o viaduto da Guaiapó sobre a linha do trem ali, que chega na NPR. Eu não sei se o Juliano tem passado ali, mas eu passo direto. Está um inferno passar ali. Eu não tenho passado ultimamente. Porque as carretas, Na Juliano, verdade, eu estou evitando passar por lá. porque as carretas estão passando por lá. Elas vão pela marginal da Colombo, em frente ao Açaí Atacadista, passam por cima do viaduto da Guaiapó, ali perto do Parque de Exposições, e pegam aquele rumo, porque o GPS indica. Colocam a placa antes, Cristo, dizendo caminhões, trânsito pelo Contorno Norte. Acabou. O cara vai no Contorno Norte, quer ir para Paranavaí, tchau e benção, vai. Não, mas eu vou para o outro lado, eu vou sentido Campo Mourão, Contorno Norte. Na Coca-Cola você sobe a Colombo, aí na rotatória do Catuaí você desce sentido 317. Mas parece que não tem alguém que pense. Coloca uma placa.
É simples. Aí vira um caos na Colombo, na Guaiapó, na Tuiuti, nos bairros aqui próximos a Contorno Sul, vira um Deus nos acuda, porque tem um bando de tonto cuidando dessa questão do trânsito. Não há... A CEMOB é inexistente para orientação e sinalização do trânsito em Maringá praticamente. Praticamente não existe. Só existe sinalização e orientação deles próximo a ações aí da prefeitura como Maringá Encantada, que é aquela questão para inglês ver. Esses dias eu passei pela Avenida Brasil, tinha 2 viaturas da CEMOB, uma de cada lado, com 2 ou 3 cones ali. Para quê? Para quê? Para botar medo no motorista, para multar os caras? Porque não estavam sinalizando nada, mostrando nada. Que ficassem então ali próximo à faixa de pedestre para sinalizar o motorista. Opa! Tem pedestre atravessando aí, na velocidade, para, mas não, para nada. Só que os agentes são orientados por alguém de cima. E é esse pessoal de cima que não está fazendo seu serviço direito, Márcio. Pois é, o pessoal está querendo... A preocupação do pessoal de cima é outro. O pessoal de cima, assim, precisamos bater a meta, precisamos arrecadar o tanto que a gente estava prevendo com multa. Então, dá-lhe bloquinho de multa. Para isso eles são bons. O André Reis está confirmando aqui o que eu disse. Ó. Realmente, Guaiapó está um inferno no trânsito. Quem passar por ali vai ver. Está complicado. E o pior, não há a menor previsão de quando essa obra vai ficar pronta. Eu acredito, eu não entendo nada de obra, tá, gente? De obra eu entendo a mesma coisa de motor de avião, nada. Então, assim, ó, pelo que eu vi ali, não deve estar muito longe de concluir. Eles já fizeram a cabeceira, vão fechar outra. Então, eu imagino que não deva estar longe. Eu acredito que essa semana eles devem concluir, porque o prazo era 30 dias. Né? Só não entendo como que eles conseguem. A Sanepar, por exemplo, consegue tapar um buraco como aquele que abriu na Avenida Paraná, no centro da cidade. Lembra o buraco do túnel do trem? Eles fecharam em 15, 20 dias. A prefeitura vai levar um mês para fechar um buraco ali. Olha que lá é trânsito do lado, trânsito do novo centro, né? Ali eles fecharam tudo, tá tranquilo. Só que o grande problema, vocês viram pelas imagens, o tempo, né? Tempo fechado, aí como é que faz? Solo encharcado, não consegue trabalhar também. Juliano. Exatamente. A Jéssica mandou lá no Facebook também comentando da Avenida Guaiapó e a Tuiuti, que estão um inferno também por conta disso. E não há nenhum tipo de sinalização. Orientação dos agentes, nós não estamos falando para eles ficarem 24 horas no local, Márcio. São os chamados horários de pico. Isso. E principalmente na Guaiapó, o horário de pico que a gente menciona, inclusive, para quem acessa, precisa vir pela via marginal da Colombo para acessar a Guaiapó, na parte da manhã, principalmente nesse horário, né? O Nivaldo Honorato mencionando, tem que fazer faixas lá no asfalto também, porque senão depois a gente vai ficar perdido. Ali já é estreito, não tem acostamento e precisam, só que não pode deixar para fazer a sinalização horizontal, pintar as faixas, 1 semana, 2 semanas, 1 mês depois, Márcio. Tem que fazer logo na sequência, viu? E uma coisa que eles estavam muito preocupados, eu até peço perdão por ter pecado, a gente não consegui fazer a imagem, porque eu vi isso quando eu estava saindo de lá, e já estava na pista e tinha carros atrás, a gente não podia parar. Tinha uma equipe da CEMOB hoje pela manhã, acompanhando e fazendo, ver que a instalação está tudo certo, do radar que tem ali, radar de velocidade. Aí eles já estavam cuidando do radar, que quando liberar a pista vai voltar a multar no trecho. Isso eles estavam lá. No final da curvinha ali embaixo, na né? Curvinha, na curvinha. Então, isso eles estavam cuidando, tá? O pessoal precisa entender o seguinte, o Contorno Sul tem muito trânsito local, mas tem muito trânsito que não é local, ou seja, o motorista que não é daqui. O cara não está acostumado com o trecho. Né? O cara chegou ali com a carreta carregada, o que ele vai fazer? Como é que ele vai virar? Vai virar a carreta ali, carregada, tá, virou. Daí ele vai para onde? O GPS manda ele entrar no Bertioga, ele vai entrar com a carreta carregada no Bertioga ou no Residencial Aeroporto? Os caras precisam pensar, cara. Ou melhora essa porcaria dessa sinalização, ou assume que vocês são incompetentes de vez. Pelo amor de Deus. Mas melhorar a sinalização é fácil, né, Márcio? É fácil. Agora, 12:16.